Fala, gestores! Eu sou Eduardo Santinoni, bem-vindos a mais um Franquias na Prática. Hoje estamos eu e meu amigo Caio Costa. Fala, galera, beleza? Me sinto muito honrado de ter o Edu aqui com sua boina marcante, maravilhosa. Até que enfim, né? Tava esquecendo muito a boina. Tem sido raro eu vir com a boina. Tava chateado com isso já, velho. Pois é, recebeu algumas notificações extrajudiciais aqui, mas agora deu certo. Mas a gente obedece à justiça e devolve ela pra cabeça. Então, estamos de volta com a boina e tudo. Simbora. Falar de um tema hoje... O que nós vamos falar hoje, Caião? Um tema um pouquinho cabeludo, né? É. Um pouco cabeludo. Muita coisa aconteceu ultimamente. Notícias de franqueadoras X, Y, Z, que questionaram o modelo. A verdade é essa, né? Então, o franchising hoje é um tema que ele está sendo questionado. A verdade é essa. Muitas pessoas perguntando, falando que funciona, não funciona, é furada. Pô, é furada porque aconteceu isso. E aí, é ou não é? Vamos falar sobre isso. Não é. Acabou. Fim do episódio, obrigado. Então, e aí a gente vai, né, falar por que não, né? Talvez seja um assunto para trazer o contraponto aqui, né? Então essa é a nossa ideia aqui de hoje. Mas antes, vamos falar daqueles que sustentam esse podcast. Começar aqui em cima da minha cabeça, o Suits. Caião, e o Suits? Apenas, né, a maior e melhor plataforma de gestão de redes e franqueadoras, que não deixa de ser uma rede, sem dúvida, da América Latina. Então, o Suits, cara, tem crescido demais. Eu vou trazer esse dado de crescimento, que eles dominam o mercado de uma forma absurda. De verdade, eu não lembro em outro mercado que tem um líder tão líder, talvez só no Brasileirão, com o Flamengo, um líder tão líder como o Suits é nesse mercado de franquias. E por que disso, né? Porque tem qualidade. Porque ele é muito melhor do que a concorrência. Então, são mais de 20 módulos integrados que resolvem praticamente tudo que você precisa dentro da sua franqueadora com relação à comunicação, treinamento, NPS, implantação, projetos. Eu falei quase tudo porque você tem que trabalhar um pouquinho também, né? Senão você vai achar que o Suits vai fazer tudo, né? Eu falei do Suits. Faz um trabalho forte. Para um cliente meu que não é franquia, tem uma rede com centenas de unidades, e ele ficou absolutamente louco com o Suits. Já é cliente e tal. Então, realmente, atende se você está gerindo uma rede de franquias ou uma rede. Rede própria, né? Eu tenho um atacadão de suplementos, são 8 lojas e a gente usa o Suits também no atacadão. Sensacional. E muito focado na parte de projeto, que é projeto e checklist. A gente usa muito também, porque tem outras empresas que fazem só checklist. E, incrivelmente, o preço de fazer só o checklist é meio que o mesmo do Suits. Então, só fica 28 vezes melhor só, né? Então, perfeito. Suits é isso. Excelente. Aí, Edu, vamos lá. Bora lá. Puxa os assuntos aí, velho. Franquia é uma roubada. Assim, a resposta é não, né? É obviamente que não, mas aí agora a gente vai embasar essa resposta do porquê não, né? Exatamente. E aí, Caio, por que não é uma roubada? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente pode falar sobre o porquê tem esse questionamento. Isso, ótimo. Perfeito. Beleza? Vamos lá. Sim. Por que esse questionamento? Porque a gente está falando de um modelo de negócio. Não existe... Vamos lá, primeira coisa, modelo de negócio. Segunda, modelo de negócio infalível, não existe. Uhum. Em qualquer mercado do mundo, em qualquer ocasião, não existe nenhum modelo de negócio que é perfeito. Não existe. Nisso, o mercado de franquias cresceu muito. E lógico que existe uma taxa de encerramento de unidades. De empresas no geral. Quando a gente fala nível Brasil, uma porcentagem alta acontece, isso é normal. E dentro de franquias também acontece. Porém, recentemente, com o crescimento do mercado de franquias, talvez isso tenha ficado mais evidente. As pessoas perceberam um pouco mais franquias fechando. E a gente tem dados aqui, não é um número que é maior do que antes, ou não, é um número que é um número comum. Mas o mercado de franquias cresceu muito. E nisso aí, desse questionamento, é porque é o advento da rede social, querendo ou não. Hoje em dia é muito mais fácil também você expor qualquer coisa. Infelizmente, em muitos casos, eu não vou falar que todos os casos são errados ou certos, não é isso o caso, mas assim, infelizmente, a internet, quando algo vai para lá, vai sem justificativa, né? Então, não vai com nenhuma explicação, só vai. E isso aí, quando você fala de redes grandes, que foi o que aconteceu, isso tem um impacto
bem grande no mercado, né? Então, assim, aí começa a surgir questionamento. Pô, e aí? De um monte de especialista não especialista, né? Isso é furada. Perfeito. Por quê? Ah, porque meu vizinho abriu um e quebrou. Não, porque eu conheço uma pessoa que abriu o negócio e deu errado. Eu falei, tá bom, mas eu conheço 1 milhão de pessoas que abriram empresas e deram errado também. A questão é, por que deu errado? Perfeito. Então, Então, esse questionamento surge a partir de insucessos. eu acredito que sim, Edu. Então, Eu acredito que sim, que é o que é ponto do iceberg, né? O que as pessoas veem Exato. na rua, né? Fala assim, fechou tal loja. Pô, é franquia. Ah, a franquia é ruim. Perfeito. E assim, claro que primeiro, né, o nível de insucesso fora do franchising, ele é exponencialmente maior do que o insucesso no franchising, né? E aí eu tô com a cola aqui, pegando aqui o último relatório anual do Boa, DF, boa. foi algo perto de 6% de encerramento de operações. Repete. 6%. 6%. E nós estamos falando de um total de quase 200 mil operações que existem no franchise brasileiro. Então, trazendo um pouco de big numbers do franchise brasileiro. São 3.300 redes, algo perto de 200 mil operações, com faturamento perto de entre 270, acima de 270 bilhões e gerando 1.700.000 empregos. Só por aí já fala que não é furado, né? E isso tudo representa perto de 2,3% do PIB brasileiro. Então, se franquia é furada, nós estamos vivendo um grande devaneio coletivo desse volume de redes, operações e empregos gerados e receita gerada. Então, é óbvio que o franchising é uma estrutura sólida de empreendedorismo e crescimento. Perfeito. Então, acho que esse é o primeiro big number para trazer qual é a realidade do franchise brasileiro. E esse é o cenário Brasil. Brasil. Porque se a gente analisa o mundo inteiro, o franchise é comprovadamente de sucesso e mais ainda do que no Brasil, em muitos lugares que tem o franchise mais maduro também, né? Estados Unidos nem se fala. Então, nem sei quantas vezes maior o mercado. Quantas vezes, Edu, mais ou menos? Algumas, eu não tenho esse número exato na cabeça agora. Posso pesquisar aqui. Muitas X vezes maior. Mas o Brasil é o 4º maior mercado do franchise mundial. Então, o Brasil tem algumas características que fazem o franchising fazer tanto sentido por aqui. A primeira delas é o volume de desejo por empreender. Então, metade dos brasileiros, pouco mais da metade, acho que era 55% dos brasileiros, conforme dados do Sebrae, Isso é muito louco, é muita gente. tem o desejo de empreender. Então, é um volume altíssimo da nossa população que tem esse sonho. E aí, você traz dados de que uma operação algo perto de 60%, e aí esses dados são bem difusos, tá? A gente ouve de 80%, enfim, mas o dado que eu tenho mais recente é de 60% de fechamento de operações em 5 anos de vida. Operações fora franquia. Fora franquia. 60% das operações fecham em 5 anos. É isso. Então, é óbvio que o fechamento do franchising ele é radicalmente menor que esse. A gente acabou de falar aqui, né, de algo perto dos 5 aqui no ano. Então, ele é radicalmente menor. Então, por quê? Porque ele, de fato, diminui risco. Porque o empresário está pegando na mão de uma marca que já trilhou o caminho do sucesso, que já consegue dar suporte, consegue apoiá-lo e, eventualmente, não dando certo, por ser uma marca normalmente relevante, existe a grande possibilidade daquele ativo valer mais e ele ter uma chance maior de repasse e de haver... Então, assim, até quando não dá certo, o franchise é a melhor alternativa. Que ponto sensacional, Edu. Você abriu o açaí do Edu. Não, deu errado, já era, velho. Fecha as portas e vai embora. É isso. Agora, pô, você abriu aqui o açaí puríssimo. Edu, por algum motivo aqui, cara, não deu certo, cansou, foi embora do Brasil, enfim, não gostou. Cara, repassa para alguém, porque tem um valor de mercado, né? Perfeito. Tem um valor ali intangível de marca que muitas vezes uma marca X não tem. Perfeito. Então, até se der errado, então, é melhor. Até se der errado. Até quando não dá certo, porque é empreender. A gente tem que lembrar que é empreender. Empreender, né, passa por risco. A gente corre risco ao empreender.
seja dentro ou fora do franchising. E aí eu acho que a gente está trazendo um pouco de big numbers, mas não dá para não falar sobre isso, né, Caião? Já que, né, obviamente, o franchising é um modelo sólido. O Brasil é um mercado hiperforte desse setor. Mas e aí? Como que eu faço para me precaver de, eventualmente, né, entrar numa marca que vai me dar problema? Né? Boa. E aí eu acho que a gente volta a falar de, cara, essa é uma atribuição do franqueado, do candidato a franqueado, que eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu comecei minha vida empreendedora sendo franqueado, pegando a pastinha, colocando embaixo do braço, fui lá para a feira de franquias da ABF, lá em São Paulo, para escolher minha primeira franquia, para começar nesse setor. Então, é isso que o cara tem que fazer, e eu cometi o erro de não seguir alguns dos passos. O primeiro deles é o básico de o que eu quero. Então, saber o que quer é fundamental para você escolher a franquia certa para você. Porque senão você escolhe a franquia do momento ali. Senão você vira errado, passageiro, né? Passageiro da agonia. É isso, e não piloto. Então, esse é o primeiro. E um desses aspectos que a gente sempre recomenda é avaliar a marca. Né? Avaliar a marca. E avaliar a marca não é só olhar os números que estão na planilha. Né? Cara, deixa eu fazer um parênteses aqui, Edu, sobre números na planilha, tá? Pessoal, não existe, tá, uma auditoria por isso, e até defendendo a ABF, porque não é papel da ABF fazer isso, tá? A ABF é uma associação que tem outras finalidades e não auditar e não fiscalizar. A ABF não fiscaliza isso. Claro que a ABF reúne pessoas, bons franqueadores, para falar sobre boas práticas e ensinar o mercado e educar o mercado, mas a ABF não faz isso. Então, assim, esses números de mercado, que eu quero trazer, Edu, são números que podem ser questionados. Não só podem, como devem ser questionados. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, é papel do franqueado entender o número e não simplesmente aceitar o número. Por quê? Caio, tem gente que mente o número? Cara, deve ter. Acho que tem. Esse número que você está falando é quando o cara vai lá e coloca a oferta dentro de franquia. Fature X por mês e a minha lucratividade é 30%. Faturamento médio, lucratividade, esses números que, né, são colocados pelas marcas. E pensa lá, Edu, tem uma lucratividade, loja de varejo, de 30%. Cara, peraí, velho. 30%, velho. Que varejo é esse? E às vezes, uma operação do cara da empresa tem. E ele pega aquilo lá e joga pro marketing. Até que ponto isso é ilegal ou antiético? Enfim, isso acontece. Então é papel do franqueado entender, cara, que operação é essa? São quantas operações que tem esse número? Eu posso falar com os franqueados para entender se esse número realmente é real? Se tem como chegar nesse número? Me apresenta aqui a DRE. Eu quero os lançamentos, eu quero todos os lançamentos. Eu quero as notas fiscais aqui que compõem esse custo de mercadoria. Deixa eu entender. Eu quero relatório de venda. Cara, aí você questiona o número. Perfeito. E não simplesmente aceita. E a requerer um volume de auditoria nessas 3.300 marcas ou nas marcas associadas. Bastante alto, isso eleva seguramente o custo operacional dessas marcas que, né, boa parte delas não tem a musculatura para fazer isso. Mas eu acho que não é uma ideia para se evoluir, para se debater. Sim. Mas só trazendo, né, o que você trouxe do papel da ABF, a associação é uma associação. Né? Ela tem uma grande força de marca, de presença, de nome dentro do setor, mas ela é uma associação. E ela não é uma agência reguladora. Então, ela não tem, né, nem o papel de auditar ou punir eventuais, né, a não ser que com uma desassociação, né, que é o máximo que ela pode. E tem outros papéis educacionais para o setor, representar o setor diante do setor público. Então, tem alguns outros papéis, mas e de cuidar, né, zelar pela saúde do sistema. Né? Então, esses são os papéis enquanto a associação e não a agência reguladora. Mas é exatamente isso. A gente tem que... e aí? Como é que a gente capacita as pessoas para que elas realizem suas escolhas? E aí a gente está falando de empreender, e empreender requer liberdade. E cada, né, candidato a franqueado tem a liberdade de escolher a marca com a qual vai se associar.
E como é que a gente capacita para que essas pessoas escolham bem e façam a escolha na hora de parar para olhar quem é a marca que eu vou me associar? Essa é uma resposta muito importante, que vai muito além do número. Era isso que a gente estava falando aqui, né? Que vai muito além do número, porque o número vai estar lá, quanto que ele fatura, quanto que ele estima que vai dar de lucro, mas na prática, a marca ou a cultura ou o empresário por trás da marca que você está escolhendo é que vai determinar de como esse relacionamento vai acontecer, como é né, o nível de assertividade com que foi conversado no início das tratativas para você se tornar um franqueado. Então, acho que um pedaço importante do recado aqui é muita atenção na hora de escolher o parceiro que você vai se associar. E é isso, assim, claro que a gente defende o franchising, que a gente está no meio, né? E a gente sabe que a quantidade de gente séria é muito maior do que dos picaretas, enfim. Mas, infelizmente, tem em todo o mercado. Então, assim, isso é algo que cabe a você também entender. E eu vou falar mais, Edu. Muita gente é enganado porque quer, tá? Tem gente que quer ser enganado. Que viu lá aquele número e, pô, eu preciso desse número. Será que é real? Cara, se eles estão falando aqui... Aí pessoas perto falam cara, liga pro franqueado, cara. Não. Por favor, velho. Vai que ele me fala o contrário. Vai que ele me fala o contrário. Ficam com medo, né, de saber a verdade, né? E querem ser enganados. Então, sim, cara, tem gente que quer ser enganado. Então, presta atenção aí se você não é um desses casos aí. O legal do querer ser enganado é porque ele é bem forte, né? Ninguém quer ser enganado, mas quase que involuntariamente ou ele está quase buscando isso ao escolher não ouvir mais gente, porque pode ser que esse mais gente que ele ouça não traga para ele as informações que ele gostaria para corroborar a decisão dele. Então, é isso que você está chamando de quer ser enganado. É o jeito, exatamente, é o jeito mais fácil, né, de você manter a sua decisão inicial, é não perguntar para ninguém e não ir atrás do número. E esse, Caio, vamos buscar. É o começo da derrocada. Por quê? Porque você, ao fazer isso, você está preferindo ter razão do que ter sucesso. Perfeito. Certo? Perfeito. E se você vira um franqueado, preferindo ter razão do que ter sucesso, o que vai acontecer durante a sua vida como franqueado? Você pode ter se associado a uma marca boa, mas se você prefere ter razão do que ter sucesso, aí seu franqueador vai lá e te fala: esse caminho aqui é o melhor, executa esse plano, e você acredita em outra coisa, você veio com a mentalidade que você prefere ter razão do que ter sucesso, aí você vai na onde você vai ter razão, deixa de fazer aquilo que a franqueadora está falando e ganhou razão e não sucesso. Perfeito. Edu, tem uma questão, quando fala de franquias e tal, se funciona ou não, tem uma coisa que, cara, eu fico puto, a palavra é essa. Eu fico puto quando eu comparo um empresário, tá? Vou chamar de empresário aqui, que começou uma franquia com esse mesmo empresário, caso ele abrisse um negócio que não fosse franquia. O perfil do cara e a quantidade de trabalho que ele tem, de preocupação e de demandas é muito diferente. Parece que quando ele tá na marca própria, vamos dizer assim, ele faz muito mais coisa. E quando ele tá na franquia não. Ele acha que não precisa fazer. Concorda comigo, Edu? O cara fala assim, pô, não, eu abri aqui uma padaria. Cara, se é minha, não, meu irmão, eu vou correr atrás, eu sei que eu preciso fazer propaganda, eu sei que eu preciso, cara, fechar com parceria local, influenciador, tráfego pago, eu preciso gastar com isso, eu preciso realmente investir na marca. Aí, abre a franquia. Aí o que ele faz? Não. A franqueadora tem que investir na marca. A franqueadora tem que fazer propaganda para mim. A franqueadora... Então, assim, a mesma pessoa com um CNPJ age de forma completamente diferente. E depois a franquia não dá certo, ele vai falar o quê? Que a franquia não funciona. E não que ele não funciona. Putz, cara, é muito legal isso, cara, porque isso me fez pensar de um modo diferente. A gente sempre fala aqui, eu sempre falo isso com bastante frequência, de que franquear é pegar na mão de uma marca para, né, ter um telefone para ligar, para te acompanhar na sua jornada empreendedora. Só que o contraponto de você ter a
oportunidade de pegar na mão, é isso que você trouxe. O cara que é independente, ele não tem ninguém pra pegar na mão. Ou seja, ele depende só dele mesmo. Ou seja, ele vai fazer o que é possível para rodar aquilo, porque ele não tem com quem contar. Perfeito. É só com ele. Aí o nível de atuação dele muda. Você não pode entrar na relação com a franqueadora, né, para pegar na mão, para se escorar Exatamente. nessa mão e deixar de fazer aquilo que é seu papel. Não estou falando que, né, todo não mundo tem faz detalhe, isso. não, É exato. isso. Não está generalizando, não. Isso, mas o fato é, a gente vê isso acontecendo. A gente vê franqueado olhando para a franqueadora como o que ele vai resolver para mim. E não aquilo que... como é que eu posso usar a franqueadora como ajuda. E aí isso é escorar nela e perder a mão desse apoio que o franchising pode te entregar. E aí a gente, naturalmente, tende a voltar para o tema de autorresponsabilidade. Porque quando ele perde essa mão, a reação natural dele é apontar o dedo. Falar, franqueadora, você não está fazendo isso. Então, é tão bom ter uma mão para apoiar, mas Exatamente. se essa mão apoia demais, é um Edu, problema. faz total sentido o que tu falou. E dentre até do fator E, o momento que a autorresponsabilidade, isso no geral, realmente acontece, é quanto tempo depois, Edu, de abrir a unidade? Demora. É um Perfeito. processo que demora dentro da franquia. E muitas marcas, muitos franqueados nem chegam até lá porque não dá tempo. Porque ele entrou pelo motivo errado e acaba que não dá nem tempo de amadurecer a relação franqueador-franqueado, porque acaba fechando antes dele entender o papel de cada um. Brilhante, Caio, porque você citou o fator E, e aí, né, para quem não conhece o fator E, é aquela curva do Greg Nathan. Tem um episódio também sobre isso aqui, depois pesquisa aí. Um episódio específico dele aqui no Franqueza da Prática, lá no começo, onde a gente descreve isso detalhadamente, a curva emocional que o franqueado vive, começando feliz e vai descendo, é só eu, entra na fase da taxa, na fase do eu, na fase do liberdade, e depois ele volta para o I, enxergar que é melhor junto do que separado, e depois, enfim. Essa é a curva emocional que o franqueado vive, e quando o Caio fala da autorresponsabilidade, é porque se você for pegar a figura do fator E, e a gente dá um jeito de colocar essa figura, o link dela aqui na descrição do episódio, ele tem uma barra lá embaixo que à medida que vai passando o tempo, qual que é o termo certo? É independência e autonomia. Autonomia e independência, é isso. E à medida que vai passando o tempo, e ele vai ganhando mais autonomia e independência. Então, é um pouco disso. Quando ele faz a curva lá de baixo do fator E, onde ele está querendo ir embora da rede, mas ele começa a enxergar, que é a fase C, começa a enxergar que é melhor com a marca, e depois entra na fase I, que vamos junto, aqui é uma fase de maturidade, que junto com ela vem mais autonomia, vem mais autorresponsabilidade. Perfeito. E eu acho que ele precisa viver essas fases todas para conseguir enxergar que é melhor junto que separado. A gente trouxe vários franqueados aqui já para falar sobre isso. E é unânime, de várias redes diferentes, né? A gente trouxe o Hélio aqui do Mania Churrasco, a gente trouxe o Marcelo do Cone, a gente trouxe o Rafael do Divino Fogão. Perfeito. Vários de sucesso. E uma coisa que todos eles falaram é o seguinte, cara, eu faço o meu independente da franqueadora. Todos eles falaram isso. Cara, eu corro atrás. Se a franqueadora puder ajudar, legal. Eu conto com eles. Eles estão comigo. Mas eu não dependo deles pra nada. Cara, eu achei isso fantástico. E na hora de contar com apoio, lógico. A franqueadora é um parceiro. Na hora. Não é porque eu não dependo que eu desgosto ou não uso do apoio. Mas assim, o que eu posso fazer como empresário Perfeito. pro meu negócio dar certo. E não, tipo assim, o que a franqueadora... Isso é pra qualquer decisão que você for tomar como empresário, velho. Tudo que não tiver na sua mão, cara, esquece, não vai reclamar, velho. Porque não depende de você. Perfeito. Então, você vai ficar reclamando da economia, da política, do franqueado, ou do franqueador, da sua cidade, do seu prefeito, do clima, choveu. Cara, não tá no seu controle. Então, assim, já começa errado, né? Se você já começa acreditando o sucesso ou fracasso do seu negócio a alguém, já vai dar errado, já. Então, para mim, o que você trouxe agora é a resposta definitiva da pergunta. Né? Franquia é furada? É esse o tema? Não. Por quê?
porque se eu estou atribuindo sucesso ou insucesso ao modelo, eu estou terceirizando essa culpa para o modelo. Aí, logo, não está comigo, a culpa não é minha. Exatamente. Logo, eu estou aqui tendo razão e não tendo sucesso. Estou escolhendo ter razão ao invés de ter sucesso. E sim, você vê, né, do tanto de casos aí que tem acontecido, de pessoas falando e tal. Cara, tem franqueador com más práticas? Cara, tem. Não Sim. vamos aqui passar pano, Sim. né? Que a gente é franqueador, a gente tá com vários franqueadores na BF, enfim, várias coisas. Cara, tem. Uhum. Tem más práticas? Tem. Agora, sim, até falando de más práticas agora, por exemplo, de redes muito grandes, que até generalizaram também, né? Por exemplo, Cacau Show, pode trazer exemplo aqui. Cara, Cacau Show, né? Deu aquele bafafá lá, beleza. Essa franquia é uma merda. Irmão, os caras não sei o quê. Aí eu vou fazer um questionamento e eu vou falar, eu não conheço a Cacau Show lá dentro, não conheço, tá? Eu quero falar assim, cara, como que alguma marca chega em 3.000 franquias, 2.000 franquias? 4.500. 4.500 franquias só fazendo merda. Esse é o primeiro questionamento, né? Esse é o primeiro questionamento. Correto. Ah, não, mas casos específicos, isso aconteceu, cara, tudo bem, tem que corrigir. Aprenderam isso da pior forma, né? Mas foi um aprendizado, eu tenho certeza que internamente lá eles devem ter se remexido inteiro lá, não deve ter sido nada fácil pra eles e beleza. Franqueados que foram lesados no meio do caminho, que a justiça seja feita também, tá? Dentro aí do que eles merecerem, enfim. Mas gerou um conflito de gente que não entende porra nenhuma de franquia. Isso. A verdade é essa, velho. Não entende nada, velho. Aí a galera vem, aí vieram alguns influenciadores até de... Eu fico doido com os influenciadores de economia, os caras que falam de investimento. Os caras detonando franquia. Eu falei, cara, o que você tem de franquia, irmão? Você não sabe nem o que é uma coffee, velho. Você não sabe qual que é a responsabilidade do franqueador, do franqueado. Você não sabe. Teve isso também. Como é que você vai chegar... Só porque você tem 1 milhão de seguidores, você pode falar qualquer merda lá de que não funciona, de que toda franquia é ruim, de que nunca viu uma franquia... E tem um ponto bom também. Que franquia só é bom pro franqueador. Já escutou essa aí também? Já ouvi essa aí também. Cara... É dos mesmos criadores, sabe do quê? Dos mesmos criadores que falam que uma empresa só é boa pro dono da empresa. Pô. Como se todos os donos de empresa fossem muito ricos, né? Dos mesmos criadores. Então, assim, é a mesma cabecinha falar uma coisa dessa na internet. Pra mim é a mesma coisa. Caio, e aí, Caio? Franquia é boa? Cara, depende da franquia. Geralmente, o modelo de franquia é bom. Agora, uma franquia é furada? Depende, pode ser que sim. Uma franquia específica. Pode ser. A franquia da Letícia. Ela tá aqui assistindo a gente, que eu vou usar. A franquia da Letícia é furada? Cara, pode ser que seja. Analisa lá o número dela, analisa o contrato, liga pros franqueados. Veja quem é a Letícia, qual que é o histórico dela. Veja em que mercado que ela tá inserida. Qual que é a tendência de crescimento ou não desse mercado, se é moda, se não é. Se o negócio para de pé, se o negócio não é regionalizado. Então, assim, a franquia X pode ser furada? Sim. Pode ser que seja. Agora, franquia no geral é furada? Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E é ser ignorante. Desculpa, mas é ser ignorante você falar uma coisa dessa. É isso. É a mesma coisa que, cara, você falar que empreender é furada. Por que não? Porque meu vizinho quebrou e tal, pô, perdeu tudo. É furado então, né? Abriu o negócio dele e tal. Nem tem 25% da população brasileira que empreende. Né? É 25% de louco. Né? E aí a mesma coisa vale para os 2,5% do PIB brasileiro voltado para o franchising. Só tem louco, é um devaneio coletivo, não é? E aí, trazendo para o franquia furada, é possível você se deparar com uma marca que vai te trazer problema, sim. E aí, o candidato a franqueado, cabe a ele, e escolher adequadamente quem vai ser esse parceiro, é isso que a gente está falando aqui. E, além disso, para mim, também pode ser que uma franquia seja uma furada, aquela marca seja uma furada para mim. Exatamente. Mas não seja uma furada para você. Perfeito. Porque para você pode fazer sentido, tem valores alinhados, e para mim não. Então, assim, para mim, também é muito individual. Cara, uma franquia, vou te dar um exemplo. Uma franquia de um bar, pra mim, é completamente furada, de um boate. Pra mim, é completamente furada. Eu nem tô falando de marcas. Eu tô te falando, cara, eu não bebo, velho. Nem detonando o setor. Nem detonando o setor. Cara, eu não bebo e eu durmo cedo, velho. Então,
Pra mim não é furada. Não vai rodar bem contigo. Exatamente, É isso. Você não vai ser um bom operador disso. Exatamente. Não significa que comprar uma franquia de bar é errado. Exato. Não, Você pode fazer um monte sentido pro boa, seu um monte perfil. fazendo sucesso. Exatamente. Então, É isso. Então também tem esse fator. Então, por isso que toda frase pronta que vem, né, quase que lacrando e resumindo todo um setor, naturalmente ela nasce em verdade. Cara, Ela nasce mentirosa porque quando, tem muitos fatores. E quando a gente analisa uma frase dessa, do tipo assim, só o franqueador ganha dinheiro, e quando você tá em uma marca em construção, né? Que é o nosso caso, né, Edu? Acho que a gente tá em uma marca que tá construindo, né? 30 Perfeito. unidades, a gente é uma marca pequena. É isso. E, cara, a gente nunca ganhou dinheiro com isso, velho. Na verdade, a gente mais gastou do que ganhou, né? Porque a gente abre mão de muita coisa pro negócio acontecer mesmo. A gente precisa disso agora. A gente sabe que o lucro vai vir, enfim, com escala, com mais loja, com 100, com 200, com 300 e... Claro, a gente tá mirando lá, a gente sabe que vai chegar. Mas pro franqueador pequeno ainda escutar isso, velho, é muito louco. É tipo um empresário pequeno, o cara que tem um pequeno comércio, e escutar que todo empresário explora e todo empresário ganha muito dinheiro. Exatamente é a mesma coisa. Exatamente mesmo. O cara olha assim e falou, caraca, pô, como assim, pô? Eu tô respondendo pra todo mundo, velho. Como assim? Que loucura é essa? O que eu tenho a ver com isso, pô? O que eu tenho a ver que o cara lá ganha bilhões lá? Cara, o problema dele lá, a sorte dele. Agora eu não, eu tô aqui... Então, assim, não dá pra generalizar. Ah, só o franqueador ganha dinheiro. Calma aí, pô. É isso. Não seja maluco. É a mesma mentalidade, né? De terceirizar a culpa para o setor inteiro, falando que o problema é o setor inteiro e não determinada operação ou determinado franqueado ou determinada marca. E aí você coloca isso no mesmo balaio para o setor inteiro e é a mesma mentalidade que coloca o empresário todo no mesmo bolo. A Siri tá querendo falar contigo aí. A aí, Siri tá querendo falar comigo. Então, ela tá concordando comigo aqui. Né? A Siri tá... Então, é isso, é a mesma mentalidade que faz você pensar no setor inteiro, que faz pensar o empresário. E para mim, se eu tenho uma mensagem para levar, além dessa de que a escolha pela marca certa está na sua mão, porque o setor é hiper sólido. E tem muita gente boa, mas muita gente boa. Muito mais gente boa. Muito gente boa. É isso, infinitamente. A gente que tá dentro, velho, eu fico puto mesmo, velho. Eu acho que esse é o tema, eu fico puto com isso. Porque quando eu vejo, velho, o nosso trabalho, o trabalho de pessoas próximas da gente. Perfeito. Tu olha, cara, meu cara dá a vida por esse negócio, pô. Como que alguém pode falar que é furado o negócio dele, pô? Que loucura, velho. A gente não consegue aceitar. É isso. Vendo o que a gente faz pra um franqueado, o que a gente vê um monte de franqueador fazendo, não dá pra aceitar, né? É isso. E aí, por isso, primeiro, tá na sua mão escolher o parceiro certo para você empreender, porque o franchising é um lugar sólido para você começar a empreender. Foi assim que eu comecei. E é assim que milhares, né, milhões de brasileiros e pessoas no mundo também começaram a empreender. Então, recomendo fortemente o setor como porta de entrada para o empreendedorismo. Não é isso, Caião? Exatamente. E assim, para um franchising de mais qualidade ainda, né? O que a gente precisa ter? Gente boa dentro. Parceiros. Gente boa, empresa boa. Então agora a gente tem que falar de um fator, inclusive, tá? Que muito questionado. Quando fala assim, franquia é furada, por que não? Porque abriu a loja num ponto muito ruim e tal. A gente tem que falar da Space Hunters. Porque ponto é algo fundamental quando você fala de alguns modelos de franquia, não de todos, né? Porque tem franquia home-based, tem franquia, enfim, de outros tipos que é negócio de destino, não, enfim, conveniência. Mas o ponto é muito importante. Então, e a Space Hunters faz um trabalho fantástico de achar o ponto certo para o seu modelo de negócio certo. Traz com dados números e ciência para a escolha do ponto, para diminuir o risco para a franquia. Aquela marca naquele ponto não seja uma furada. É isso. Exatamente. É esse o trabalho deles. E fazem isso com... E depois de achar o ponto, né? Depois de achar o ponto. Tem que começar a obra, né? Tem, né? E a obra normalmente é uma furada. É isso. É a mesma coisa que falar que toda obra é uma furada. Toda obra é furada. Aí eu vou falar assim, quase toda obra é furada. Porque a obra que é feita com zins não é. Por quê? Porque eles entenderam que tem duas coisas que dão problema em obra. Primeira delas... Pagamento antecipado. Pagamento. E a segunda, prazo. Eles entenderam isso. E é um fato, todas as obras que eu fiz que deram errado, quando eu parei para entender, foi isso. Ou eu paguei mais do que deveria, ou antecipado, e a obra muitas vezes atrasou.
Adiantar nunca, né? Nunca. Nunca ouvi falar. Então, o que a Zins criou? Criou um modelo que ele intermedia a obra, então ele recebe a grana e passa pro empreiteiro escolhido, que tem no Brasil inteiro vários homologados, então você tem muita segurança de fazer a obra com eles. Ah, Caio, mas a Zins faz a obra? Não, mas eles cuidam do que realmente importa, que é pagamento e o prazo. Se você pagar o que estava previsto e foi entregue na data que está prevista, cara, fantástico. Eu até vou falar, por que a Zins está no mercado de franquias? E não no mercado... Porque é um mercado que é tão preocupado com isso que eles nicharam em franquias. Porque é um mercado que liga para isso. O mercado de fora não liga tanto. Ah, faz de qualquer jeito, é mais barato às vezes. Ah, não, mas tem um pedreiro aqui que faz para mim. Faz lá, irmão. Depois você me fala o que dá. Aí é o problema. Excelente. E depois disso, a gente tem o seu cliente oculto. Cara, genial também. Já está rodando. Aí a franqueadora precisa visitar a unidade e essa é uma prova de que franchise não é roubada, porque a franqueadora preocupando em dar suporte ao franqueado, para verificar se está tudo certo, para ajudá-lo a melhorar. Faz a visita lá com um cliente oculto, verifica como é que a operação está rodando, se está dentro dos padrões da rede, solta um grande relatório contando, né, um bocado do que pontos para melhorar e pontos que estão ok. E ainda tem a alternativa de depois ele se apresentar como auditor e ainda verificar dentro da operação para buscar o padrão. E aí, enquanto marca, olhar para esse padrão é fundamental, porque é o padrão da rede que vai garantir confiança do consumidor na marca. E aí, se a marca está padronizada, se eu tenho, né, a mesma experiência, mesmo processo e o mesmo ponto de contato com o cliente, naturalmente esse cliente vai ter uma percepção única de marca e ele volta. Então, é olhando para isso que o seu cliente oculto faz esse trabalho, porque franchise não é roubada. Muito bom. E não sei por que, coincidentemente, as marcas que têm notas baixas, as lojas, unidades que têm notas baixas, são as mesmas que podem ter baixo resultado e que podem ter também pessoas falando que franquia é uma furada, né? Então, assim, não coincidentemente, geralmente essa falta de padrão na operação, falta de qualidade, significa baixo resultado e significa depois disso aí o apontar dedos, né? Perfeito. E assim, a gente está falando que tem um elemento que muitas vezes, né, pode, né, induzir a um resultado, que é um franqueado que está ou pouco engajado ou terceirizando. Tal, isso acontece para que aquela unidade tenha um desempenho abaixo do que era esperado dela, certo? E aí, o franchise é tão preocupado, marcas sérias, como todas, né, várias que a gente conhece, e essas pessoas que você está descrevendo que trabalham arduamente para fazer as redes darem certo, são tão preocupados com isso que a gente encara esse perfil e esse desafio que é lidar com diferentes perfis de franqueados como responsabilidade nossa da marca. Perfeito. Como que eu faço para capacitar mais esse empresário, para torná-lo mais empresário ainda, para que ele tenha melhor resultado? Às vezes quer mais resultado para ele do que ele mesmo. Com o intuito de capacitá-lo e transformá-lo num empresário com mais sucesso. E é esse o tamanho da preocupação que a marca tem, e eu estou falando pela gente, estou falando por muitas das marcas que a gente lida todos os dias, imbuídos de fazer o franqueado melhorar como empresário para que ele tenha melhores resultados. E aí, eu acho que isso aqui, né, o cliente oculto, faz isso muito bem feito, né? Tudo isso também mirando em melhorar o desempenho dele. É isso. E para o mercado de food, né, a gente, graças a Deus, também a gente está tendo um resultado muito expressivo, né, dentro do iFood. A gente tem usado bastante aí as sacolas da Brolo. Então, sacola craft aí de muita qualidade, com distribuição nacional, selo carbon free, impressão de qualidade, enfim. A gente tá aqui do lado aqui? Lá do seu lado aqui. Desse aqui, ó. Meu cotovelo aqui, ó. Então, tá aqui a sacola da Brolo. Então, liga lá, negocia, faz um bem bolado lá com eles lá, que eles vão conseguir atender ou sua loja, ou sua rede de lojas também, porque eles são muito bons. Se fosse uma roubada, a gente não estava preocupado em entregar tanta qualidade
de material na ponta para Perfeito. poder o franqueado ter um melhor desempenho e o Cara, eu acho cliente ter uma que- melhor experiência. Edu, só a lista de fornecedor homologado, ela tem um valor assim imensurável para mim. Perfeito. Porque se for homologado, tem porquê. Tem muito aprendizado aí. Tem muito investimento feito aí. A jornada para você homologar o fornecedor, Caião. Quanto Nossa. tempo leva? E não que todos sejam... não, enfim, né? Negócios são sujeitos a falhas também, Uhum, lógico. uhum. Não significa que, não tá homologado, é top, é o melhor possível. Não, a gente questiona, a gente revisa, coloca. Mas para homologar alguém, cara, você tem que ter muita segurança, né? Você tem que testar mesmo. E Tem se que testar fosse e uma tem que roubada, chutaria, colocaria qualquer um. Exatamente. O importante é o sugar dinheiro do É franqueado. deixar o franqueador rico, né? Só isso. É isso. Que é só o que acontece no mundo de franquias. Tá longe de ser isso. Então, é isso. É. Não é isso, Caião? Tá respondido, Edu? Eu acho que tá. Mas Porra, pelo amor de Deus. se né? não ficou claro do tamanho da responsabilidade existente dentro do franchising brasileiro da importância do perfil desse franqueado e da escolha certa desse franqueado pelo parceiro que faça mais sentido para ele. Essa responsabilidade por ser ou não roubada está na mão do franqueado para executar bem essa escolha e, claro, né, aí ser um empresário, conduzir suas unidades com alta responsabilidade, do mesmo jeito que a gente está descrevendo aqui. É isso, né? Se você tem esse perfil e você quiser investir em uma franquia que definitivamente não é uma furada, Não é roubado. Açaí Puríssimo, tá? A nossa marca, tá? De açaí. A gente tá com um crescimento bem interessante, com muita tecnologia, com muita gestão no modelo de negócio, muita qualidade dos nossos produtos também. Mudamos o modelo de negócio agora, então o buffet tá um sucesso. É um buffet com delivery, com baixo custo de funcionário. A gente tem uma marca digital também, que é a Milk Smile, que tá também já rampando, tá muito bem. Então, liga pra gente aí, chama o nosso comercial, que vai ser um prazer reunir com você. Faz parte do nosso processo, inclusive, conversar com um dos sócios, né? Perfeito. Ou eu, ou o Edu, ou o Thiago. Acaba que a gente fala sobre isso também no meio do caminho, porque a gente está selecionando também empresários. Então, se fizer sentido para você, chama a gente. Boa. Investimento a partir de 189 mil. Simbora. Excelente, Caião. Eu acho que está respondido e eu acho que isso tudo faz parte do processo de maturação. Né? Essa é claro que é uma dúvida que não faz nenhum sentido, porque o setor não é roubado. Isso, não tem dúvida, que traz mais fortaleza para o setor em prazo curto aí. Simbora. É isso. Certo? Continuaremos aqui educando e falando bem do franchising. É isso. Porque muda vidas, porque constrói prosperidade. Mudou a minha e de milhares de outras pessoas. Exatamente. E não teria como ser roubada se ele gera tamanho impacto positivo e ocupa tamanho espaço na economia. E comprovamos isso. Exatamente. É isso? Fechou? Bom demais. Muito bom, né? E o Segue Nós. Segue nós. @franqueza na prática, Instagram, YouTube, Spotify, @Edu Santinoni, o cara da boina que tá blogueiraço. Olha, a Letícia tá aqui. A Letícia é social media do Edu aqui e ela tá feliz ali, ó. O Edu tá tão blogueiro, mas tão blogueiro, que o cara agora tem um iPhone, velho. Que eu falei pra ele, Edu, pô, não adianta. Mas dá pra tirar zoom da lua, um Android. Eu falei, porra, irmão, para com isso, Realizei o velho. sonho do Caio. É, Eu meu não, sonho. o Zé. O Zé O Zé realizou o colocou. sonho do Caio. Então o Edu, segue lá o Edu, @Zé Renato Aquino, que não tá aqui por um motivo nobre. Inclusive, a gente tá aqui trabalhando pra manter os luxos do Zé. Porque o Zé tá esquiando, tá? Então, eu tô aqui trabalhando, dando o meu melhor O meu melhor. pra que ele consiga lá fazer o churrasco dele lá a 3.000 metros Na neve. na neve. É isso. Então, tá aí. Zé Renato Aquino, @segue lá. E o Muito. meu, @Caio Costa. que tá Simbora. blogueirando. Tô blogueirando também, Muito né? Faz bem. parte. A gente tem um projeto de educação, né? Exato. Pra você que escuta a gente que não sabe, mas a gente tem um projeto de educação, que é a 3 Pro Educação, que são imersões e mastermind também. Então, assim, a gente tá nesse jogo aí também de ensinar empreendedores, não só de franquias, né? Então, ainda mais conhecendo empresários diferentes, de vários nichos diferentes, a gente vê que franquia realmente funciona, de que realmente é superior aos outros modelos de negócio. Perfeito. Excelente, Caião. Esses Simbora. somos nós. Então me entregue aí. Mais um entregue pro Zé, né? Claro. Zé, esquia bem, meu bebê. Viu?
Bebe muito. Pode gastar, que a gente tá trabalhando aqui pra você, tá? Valeu. Valeu demais, aquele abraço. Vai, Até a falou, próxima. Valeu. Uhul.